Fala, galera. Final da Supercopa, Flamengo e Corinthians. Vamos falar hoje desse jogo, né? Já estou gravando mais de um dia de antecedência do jogo. Por quê, galera? Amanhã eu vou estar viajando. Amanhã é o dia que eu vou estar em trânsito. Então, assim, impossibilita de gravar o pré-jogo, tá? Então, já estou gravando o pré-jogo hoje. E amanhã eu vou gravar o pós-jogo no lugar onde eu vou estar. E hoje já gravo o pré-jogo com, como eu falei, mais de um dia de antecedência, né? Enfim, antes de falar sobre esse jogo, eu gostaria de lembrar uma coisa que é interessante, vale a pena. Falar sobre o histórico dos times, né, na Supercopa. E talvez muita gente não saiba, mas o Corinthians também tem um histórico. Ok, uma coisa eu quero lembrar, né? Porque o que acontece? Vamos retroceder 35 anos, galera. Vamos retroceder para 1991. Em 1991, nós tivemos a segunda edição da Supercopa. E ela contou basicamente com o quê? O Corinthians era campeão brasileiro, né? Vocês lembram, né? Final no Morumbi, o Corinthians campeão brasileiro pela primeira vez, né? Em 1990, aquele gol histórico do Tupanzinho e tal. Então o Corinthians era o finalista do Campeonato Brasileiro. E teve também naquele ano de 1990 a segunda edição da Copa do Brasil. E o vencedor foi o Flamengo. Essa final de 1991 ela foi disputada no Morumbi, teve um público irrisório, 30 mil pessoas compareceram, tanto que a competição foi descontinuada e o Corinthians acabou campeão com gol do Neto, 1-0 Corinthians. E uma curiosidade, né, que em 1990 teve a Supercopa e foi uma coisa interessante, porque a Libertadores ela tinha 4 clubes e tinha 2 representantes de cada país. Eram 20 clubes no total. Lembrando que o campeão da Libertadores já entrava nas oitavas, né? Então o que aconteceu? Quem entrava para a Libertadores era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então o que eles fizeram? Grêmio e Vasco, teve os jogos de ida e volta, era basicamente os jogos da Copa Libertadores. Então, e o Vasco ficou no 0-0, Vasco e Grêmio ficou no 0-0 lá no Rio, e depois o Grêmio venceu em Porto Alegre por 2-0, acabou sendo campeão pelos jogos que fez na fase de grupos, né? Aí em 1991 já tiveram um jogo único, né? Um jogo separado para a Supercopa. Foi muito mal recebido, né? Como eu falei, o público não chamou atenção. Então no final a competição acabou sendo descontinuada, mas fica a informação, né? O Corinthians não só é campeão da Supercopa, como venceu em cima do Flamengo, né? Enfim, aí a Supercopa volta em 2020, né? Ela volta em 2020. E o Flamengo já tem 3, né? O Flamengo é o único clube que tem mais de uma Supercopa, né? Ganhou 2020, 2021, 2025, né? Vai em busca de um outro bi, né? Porque ganhou 2020, 2021 e agora quer ganhar 25, 26, né? Rumo ao Tetra, né? O Corinthians, no caso, é rumo ao bi, né? Para quem não sabe, Corinthians saindo rumo ao bi da Supercopa do Brasil, né? Supercopa Rei, né? Enfim. Bom, basicamente é isso. Agora vamos falar então. Claro que saindo com tanta antecedência, obviamente pode ter alterações. Pode ser que algum jogador sinta no meio do caminho, amanhã talvez. Não sei como vai ser, tá, galera? Então, isso aqui é uma provável escalação mesmo. Mas dá para ter uma certa noção de como vai ser o jogo de amanhã, ok? Ok, mais ou menos Hugo Souza no gol, nada demais. Aí nós temos na zaga Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho ou Gabriel Paulista e Matheus Bidu, né? Também nada demais, né? Se eu fosse, eu acho que seria mais interessante o André Ramalho, o Gabriel Paulista ainda está conhecendo o elenco, né, aos poucos. Então eu colocaria André Ramalho, porque ele já se entende ali com o Gustavo Henrique. Aí, no meio-campo, nós vamos seria na verdade o 4-1-2-1-2, né? É uma escalação que o Dorival gosta muito, né? Que é o famoso losango ali, né? Que é o Ranieri como primeiro volante, né? Aí tem os dois, que é o Carrillo e o Bidon, o Garro na frente, Memphis Depay e Yuri. Eu acho que assim, por ser uma final, inventar não é bom.
Nós precisamos de jogadores que entendam, que já entendam esse elenco. Esse é o elenco principal do Corinthians, né? Por exemplo, tem um Bidon ali, o Bidon, ele foi crucial na Copa do Brasil, né? Aí tem um Garro, o Garro não tá bem, né, galera? Temos que entender, o Garro não está bem, né? Mas qualquer coisa pode substituir também no segundo tempo, se não estiver realmente bem, mas eu acho que o Galo já se entende com esse elenco. Espero que seja diferente, que faça uma ótima partida contra o Flamengo. Ele que já não foi nem tão mal contra o Bahia. Então, assim, espero que faça uma ótima partida. Memphis Depay chegando, né? Ele estreou esse ano contra o Bahia, né? Ainda estava cuidando ali de uma lesão. E o Yuri Alberto, né, que fez já 2 gols, né, papel de centroavante, mas já perdeu uns 5, 6, né, então é complicado o Yuri, né. E só se vocês lembrarem na Copa do Brasil, né, ele fez um gol, um belo gol, né, ali no começo do jogo lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, depois em seguida ele perdeu um gol muito mais fácil, né, ele mandou pra fora. Esse é o Yuri Alberto que a gente conhece, né. Enfim, já falei aqui a provável escalação, como eu falei, pode ter alteração, até porque eu estou gravando um dia antes dessa final. Quanto ao que esperar deste jogo. O time do Flamengo é favorito, amplo favorito, tá? Mas eu já falei de favoritismo aqui no canal, tá? Favoritismo é uma porcentagem. Portanto, o que o Corinthians precisa ter... tipo assim, falando aqui um pouco dessa última rodada, os dois times perderam 2-1. Só que se eu for comparar o time do Bahia com o time do São Paulo, o time do Bahia vive uma fase muito melhor, muito melhor. Então, assim, o Flamengo perdeu para um time que está numa situação bem difícil, a torcida está criticando bastante o time, mas é claro que em uma final de um jogo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, assim, o que o Corinthians tem que fazer? O Corinthians tem que, é o que eu sempre falo, entrar com vontade, dedicação, entrar com alma de vencedor. O resultado que vier é uma parte do jogo. Pode perder, isso faz parte do jogo, mas vistam a camisa alvinegra com a alma do torcedor. Sabe, o torcedor vai estar lá, os ingressos esgotaram num piscar de olhos, então assim, vai ter torcedor do Corinthians, vai ter torcedor do Flamengo, então assim, vocês vão ter quem apoie vocês, então assim, se doem dentro de campo, é isso que a Fiel pede, não que vocês sim, vençam o jogo a qualquer custo, não é isso que estamos dizendo, e que vocês joguem com vontade, com vontade de vencer o jogo. E o que acontecer no jogo vai ser um detalhe, tá? O que importa é o que vocês vão entregar pro torcedor. Enfim, galera, é isso. Então, é isso. Amanhã é guerra. Enfim, e é isso. Falou.